Quer saber como é que pode extrair o texto de um ficheiro PDF numa automação com o iPath? Fica por aí então que eu explico. Olá, o meu nome é Marcelo Cruz e seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje vou ensinar alguns métodos para aplicar a extração de dados em ficheiros PDF com o iPath. Primeiro, criei então um processo no iPath. Eu já tenho um processo novo criado e podem ver na aba projeto que eu já tenho aqui um ficheiro PDF. É este aqui que eu vou usar então neste vídeo. Eu vou deixar aqui um link na descrição para caso desejem então usar o mesmo exemplar que eu estou a usar. É só fazer o download e colocar, por exemplo, dentro do projeto. Então vamos abordar aqui alguns métodos existentes para extrair dados de uma aplicação ou de um ficheiro PDF, por exemplo. O primeiro método vamos usar o método getFullText. Então antes de tudo vamos usar então aqui a atividade Task Window para indicarmos então qual é a aplicação, qual é a janela onde nós vamos performar alguma atividade. Basicamente então só temos que indicar a janela do PDF, neste caso do Adobe, e assim deste jeito estamos a dizendo que agora nós queremos performar certas ações naquela aplicação. Então vamos usar agora o método getFullText. Vamos só colocar aqui dentro da sequência do. E então este método é um método que tem uma precisão de 100%, é 100% preciso e é super rápido a realizar a extração dos dados. Então agora só temos que indicar a região, o elemento, a área onde nós pretendemos extrair o texto. Vamos selecionar a que apareça deste jeito, que assim vai extrair o texto todo do PDF. E então já temos a área selecionada. Agora, como resultado, esta atividade tem o texto extraído. Para nós conseguirmos armazenar esse texto, obter, temos que criar uma variável. A variável então permite-nos armazenar um valor que pode ser de vários tipos. Pode ser uma variável que permite armazenar valores do tipo texto, do tipo string ou tipo inteiro. Neste caso vai ser do tipo string, que é então o tipo relacionado com texto. Vamos declarar uma variável. Podemos então clicar aqui no mais, por exemplo, e clicar em Create Variable e damos o nome de, por exemplo, string texto. E então agora já vamos ter então armazenado o valor do texto que vai ser extraído. E agora vamos usar a atividade MessageBox, que é para nós podermos visualizar a extração, o que foi extraído, numa caixa de texto. Então vamos arrastar para aqui para dentro, logo a seguir à atividade getFullText. E então o que vamos colocar aqui é a variável que vai conter o valor. Assim deste jeito o que vai ser então demonstrado nesta atividade é então a extração, o texto extraído pela atividade getFullText. Vamos então agora executar o nosso processo. Podemos ver então o texto extraído, aparece-nos então aqui o texto inicial. Podemos ver aqui. Aparece-nos aqui no final o título do PDF, aqui este título, podem ver. Podem ver que foi bem extraído, realmente extrai corretamente o texto, sem qualquer caractere errado. No entanto, podemos ver aqui também que há aqui uma certa parte que a atividade não extraiu o texto. Não podem ver? Chegou aqui a este texto e não extraiu daqui para baixo. E provavelmente estão-se a perguntar porque é que ela não extraiu tudo menos este texto. O motivo é muito simples. Então, como podem ver, o texto que está aqui em cima é realmente texto. Isto é texto, conseguem selecionar, é mesmo texto. No entanto, aqui podem ver que isto não é um texto. Isto é uma imagem com texto. Basicamente, então, isto tratando-se de uma imagem que contém caracteres,
esta atividade em questão, o getFullText, não consegue extrair texto contido numa imagem. Portanto, vamos ter que usar outro método para extrair este texto aqui. Então vamos clicar aqui no OK para a automação encerrar. E o método que nos permite então extrair texto, caracteres contido em imagens é o método OCR, que é Optical Character Recognition. Então vamos usar a atividade agora getOCRText. Então vamos indicar então, o elemento que pretendemos extrair o texto. Então vamos indicar aqui apenas a área que o getFullText não conseguiu extrair, que é a imagem. Então agora só temos então que isto agora provavelmente estão-se a perguntar o que é isto. Isto é o motor da OCR, é a engine da OCR que vai tratar então do processamento de extrair os caracteres contidos na imagem. Neste caso vamos usar outra engine, vamos usar por exemplo o Tesseract, que é um motor OCR da Google. Vamos apenas então arrastar aqui para dentro. E agora apenas, então como podemos ver aqui, a atividade como output, então tem o que nós desejamos, que é o texto. Vamos então criar uma variável com o nome, por exemplo, de string OCR. Então podemos ver aqui que então temos aqui as nossas duas variáveis do tipo string, que é então a variáveis que armazenam texto. E agora vamos dar outra message box que vai então demonstrar então o texto extraído pelo OCR. Vamos chamar aqui então a variável string OCR, que é então a que vai obter os dados extraídos pelo OCR. E agora vamos então executar o processo. Então o que deve acontecer é, primeiro, vermos então o texto extraído pelo fulltext, que vai então até aqui, e após isso ver o texto extraído pelo OCR. Vamos executar. Aparece-nos já aqui então o texto extraído pelo fulltext. Podemos ver aqui então que foi extraído então até este texto. Vamos clicar no OK. E então podemos ver aqui então o texto que o OCR conseguiu extrair caracteres inseridos numa imagem, contidos numa imagem. Podemos ver então aqui o texto extraído. Vamos clicar então no OK. Em suma então vou explicar as principais diferenças entre o fulltext e o OCR. O getFullText então é um método que consegue extrair texto de aplicações ou PDF. No entanto, esse não consegue extrair texto, caracteres contidos numa imagem, enquanto o OCR consegue fazer isso. O getFullText é um método 100% preciso, quando é pontos com texto mesmo, e é um método mais rápido que o OCR. Por contrário, o OCR é um método mais lento em si, em geral, na extração dos dados, e é um método menos preciso. Segundo o IPAD, a precisão do getFullText é de 100% e a precisão do OCR é de 98%. O que isto basicamente recomenda então usarem o OCR apenas quando é necessário mesmo. Em último caso, usem o OCR. Se o getFullText conseguir fazer o trabalho, usem o fulltext. E é essa a minha recomendação. Agora vamos mostrar aqui também uma forma de poderem, por exemplo, ler o texto de um PDF sem terem que tê-lo então aberto. Como podem ver aqui, nós temos o Adobe aberto. E então vamos mostrar um método que também pode ler então o texto sem terem o ficheiro em si aberto. Então, o que vamos fazer? Vamos então fechar aqui o PDF. Vamos então comentar esta sequência, então, esta atividade, porque nós já não vamos usar. E então o que nós temos que fazer para comentar é fazer Ctrl+D. Então vamos fazer aqui Ctrl+D. E o que acontece é que então estas atividades são ignoradas, não vão ser consideradas na automação. Se nós executarmos agora a automação, não vai
estas atividades que estão aqui contidas dentro comentadas são ignoradas e não são executadas. Agora vamos então a instalar um pacote de atividades. Vamos aqui a Manage Packers. Vamos aqui a All Packers e vamos então instalar o pacote de atividades PDF. Vamos clicar aqui, clicar em instalar e vamos então guardar para instalar então. Basicamente um pacote é algo que contém várias atividades e o iPad contém centenas de pacotes que nos permite ter acesso a atividades com as mais variedades, várias funções, em que então nos permite fazer vários tipos de automações. Então agora, se escrevemos aqui em atividades, vamos clicar aqui, escrevemos aqui PDF, vai-nos aparecer atividades relacionadas com o pacote que nós instalamos agora mesmo. Desde atividades de exportar o PDF, uma página do PDF com uma imagem, extrair imagens do PDF, contar as páginas contidas num ficheiro PDF. E então vamos mostrar então aqui o Read PDF Text. Vamos usar esta atividade e vou-vos mostrar então como é que configuramos para ela então extrair texto de um PDF sem ter sequer que então abrir o PDF em si. Vamos arrastá-lo aqui para dentro. Então o que nós temos que indicar aqui então é o ficheiro PDF. Então onde é que ele está armazenado. Vamos clicar aqui então e indicamos o ficheiro PDF. Aqui depois então apenas temos então que indicar aqui uma variável na qual vai ser então armazenado o texto. Vou pôr aqui, declarar por exemplo a variável string read PDF, por exemplo. E então vamos usar uma message box agora para visualizarmos o resultado. Vamos então executar. Como podemos ver então, aparece-nos o texto extraído, até aquela palavra que é até o texto, até onde é texto, a imagem já não extrai o texto da imagem. Então podemos ver que é um método que funciona sem termos o PDF aberto, o que isso é muito bom. Então depois também para a imagem, vocês podem usar então o read PDF, o ITOCR, no qual apenas têm que indicar também o caminho do PDF, onde é que ele está localizado, e arrastar uma engine OCR, e a configuração é basicamente depois indicarem uma variável, criarem uma variável para conter o texto e podem fazer um display também com o message box. Espero que este vídeo lhe tenha sido útil e esclarecedor. Caso tenha alguma dúvida, não hesite então em deixar aqui um comentário que eu terei todo o prazer em responder. Um grande abraço e até ao próximo vídeo.